Aleluia! Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a tua mão na palavra. Senhor, nessa hora em que nós abrimos a tua palavra, nós te pedimos, transforma tudo aquilo que for liberado, dito, falado, pregado, em vida nas nossas vidas. Em nome de Jesus, produza em nós revelação, para que nós possamos ser tocados no Espírito, Senhor. Livra-nos de toda emoção carnal, livra-nos de toda sensação que não vem de Ti, de todo empecilho na mente, para entendermos aquilo que o Senhor nos quer transmitir nessa noite. Porque o Senhor chamou pessoas aqui, Pai, o Senhor tocou a trombeta nesse dia e atraiu homens e mulheres para este lugar, porque o Senhor tem algo a falar e o Senhor tem algo a liberar, porque a Tua palavra ela é seguida por sinais. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, faz o teu querer no nosso meio, encontra corações vazios, quebrantados, para que o Senhor possa nos encher com novidade de vida, com espírito de fortaleza, com espírito de valentia e coragem do Senhor. Em nome de Jesus, toma a tua palavra, Pai, e distribui nas mãos de cada um aqui como espadas afiadas, para que nós possamos ser obreiros valentes, homens e mulheres que não têm do que se envergonhar, porque manejam bem a espada do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, graças a Deus. Como é bom poder estar aqui nessa quarta-feira. Eu passei, acho que 90% das últimas quartas-feiras desse ano, eu passei dentro do hospital. Como é bom poder passar uma na casa do Senhor, né? Você pode glorificar Deus comigo? Obrigado, Jesus. Amém? Graças a Deus. Nunca desperdice uma oportunidade de estar na casa de Deus, porque você poderia estar num lugar bem pior. Eu estou falando porque agora eu sei o que é isso, amém? Glória a Deus, querido. Nós não vamos ler ainda, você deixa abertinha a tua Bíblia aí em 2 Samuel 23, Eu queria falar algo que Deus colocou no meu coração, porque, não sei se você já percebeu, mas eu tenho trazido muitas palavras de guerra nesse ano. No último ano, na verdade, acho que desde junho do ano passado, Deus tem trazido isso sobre a minha vida. Fale sobre coisas concernentes à guerra, porque são dias muito difíceis, e eu sei que não são só para mim, que muitos têm sido provados, muitos têm ido para a fornalha, muitos têm sido afrontados, têm sido cercados por inimigos espirituais, inimigos reais, naturais, sim ou não? Muitos têm sido oprimidos na mente. E Deus me falou claramente para trazer essa palavra hoje. Por isso eu tenho certeza que se você está aqui, essa palavra é para você. Amém? Foi muito forte o impulso de Deus sobre isso, que tinha que ser trazido nesse dia. Porque eu poderia pregar um outro dia, mas Deus falou, esse dia você vai pregar isso. E eu queria compartilhar com vocês sobre os valentes do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9 que nós fazemos parte de uma nação santa. Ou seja, nós, como filhos de Deus, fazemos parte de uma pátria celestial.
Sim ou não? Amém? E assim como acontece no natural, todo cidadão de uma nação, ele tem direitos e deveres para com a sua pátria, né? No Brasil a gente não tem nem muito direito nem muito dever. Mas se você for para um país sério, né, uma Noruega, uma Finlândia, um país que as coisas funcionam, você vai ver que os cidadãos eles têm muitos direitos e têm deveres também. E um dos deveres de um cidadão de uma nação, em qualquer lugar do mundo, é o alistamento militar. Amém? Todo cidadão, aqui no Brasil mulher não é obrigado, mas se você vai para Israel, mulher também é obrigado. É muito lindo. Você anda em Jerusalém e você vê aquelas mulheres fardadas com os fuzis. É muito bonito. Não há nenhum ato de violência, mas eles realmente estão fazendo a guarda da nação, porque lá o negócio ferve. E as mulheres não estão dispensadas. E eu vejo que o exército de Deus é como o exército de Israel, porque as mulheres não estão dispensadas da guerra. Amém? Então essa palavra é para os homens e para as mulheres. Então vamos lá. Um dos deveres de um cidadão é o alistamento militar. Só que aqui no Brasil, o que a gente vê? Que o pessoal arruma motivos físicos para dar um comeback e não servir, né? O cara enxerga 100%, ele arruma um óculos fundo de garrafa emprestado e vai lá se alistar, vai mancando. Tipo, é muita fraude, né? É o Brasil, né? Fazer o quê? Só que no exército celestial, nenhum motivo físico é empecilho para você e eu guerrearmos. Você pode ser cego e ser um guerreiro de Deus. Você pode ser surdo e ser um guerreiro de Deus. Você pode estar numa cadeira de roda e ser um guerreiro de Deus. Você pode estar com câncer e ser um guerreiro de Deus. Para mim, o melhor exemplo que tem de que isso é a maior verdade. Quantos conhecem aquele rapaz, o Nick Vujicic? Esse menino, ele nasceu com uma síndrome que chama tetraamelia. Ele não tem os 2 braços nem as 2 pernas. É um tórax com uma cabeça, só que ele é perfeitamente lúcido e cheio do Espírito Santo. E ele viaja o mundo pregando o Evangelho. E ele escreveu um livro sobre como você pode ser muito mais feliz do que você imagina. Agora pare e pensa comigo. Um cara que só tem um tórax e uma cabeça. É pra gente parar pra pensar, né? Então não é empecilho nenhum, porque ele não tem nada, aprendeu a se virar com os 2 dedinhos que ele tem no pé, aprendeu a escrever, aprendeu a fazer várias coisas, e ele faz quase tudo que uma pessoa que tem os 2 braços e as 2 pernas faz, só que ele faz mais. Ele prega o Evangelho em todas as nações. Então isso me mostra que não tem nenhuma causa física que possa impedir uma pessoa de ser um guerreiro de Deus. Amém? Portanto, você para com essa história de estar com dor de cabeça e não vai na célula. Ficou resfriado e não vem no culto. Amém? Para com isso, tá? Só que quando a gente olha na palavra e vê o exército de Israel, porque o exército de Israel, simbolicamente, é o exército de Deus, amém? Simbolicamente, profeticamente, a gente pode tratar assim. Há critérios de dispensa para esse exército. Só que esses critérios estão lá em Deuteronômio 20, e tem um que me chama a atenção. Porque, por exemplo, um recém-casado, ele podia ser dispensado durante 1 ano, para que ele pudesse desfrutar da sua esposa, para que não corresse o risco de recém-casado ir para a guerra e morrer. Então, há alguns critérios, mas um me chama a atenção. Está lá em Deuteronômio 20, versículo 8. O homem medroso e de coração tímido deve retornar para sua casa, não deve ir para a guerra, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o dele. Os medrosos estão dispensados do exército de Deus. E eu quero falar uma coisa para você, eu não quero ser dispensada. E eu espero que você também não queira. Amém? De coração tímido. O que é timidez? Nada é
mais do que intimidação. A gente não está falando de uma timidez de uma pessoa que não gosta de falar em público. Não é isso. A gente está falando de intimidação diante da batalha. Medrosos e de coração tímido, voltem para suas casas, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu. Está escrito lá em Deuteronômio 20, verso 8. Os medrosos foram dispensados. E ele diz o motivo. Porque o medroso, ele contamina o outro, cara. O outro está lá cheio de fé, cheio de garra. Aí vem o medroso e fala: eu acho que é melhor a gente não ir. Eu acho que isso não vai dar certo. Ai, meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Contamina. Aí, de repente, o cara que estava cheio de fé, porque as más conversações corrompem, amém? De repente, o cara que estava lá posturado, cheio de fé, fazendo a sua função, o cara começa a dar ouvidos para um medroso e ele pode sofrer um sério risco de entrar naquela história e sair da sua posição, começar a se atemorizar, começar a se intimidar, começar a recuar, amém? Então, queridos, nesse tempo onde as lutas estão cada vez maiores, a gente precisa voltar para a palavra e se lembrar de situações e de pessoas que souberam lutar e que venceram batalhas, né? Tudo que eu mais ouço no fim dos tempos, o dia inteiro, o tempo todo, é: nossa, pastora, Jesus está voltando, é o fim dos tempos. Meu Deus, é só isso que as pessoas falam. Jesus está voltando, é o fim dos tempos, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Verdade, Jesus está voltando, e nesse tempo, hoje, agora, Ele está levantando os seus valentes, amém? O que é um valente? Para mim, um verdadeiro valente é uma pessoa que se entrega totalmente para cumprir os propósitos daquele que o alistou para a guerra. É isso que a Bíblia diz lá. Paulo fala para Timóteo: um bom soldado, né? Ele não fica preso nas coisas da sua própria vida. Ele se desprende e se entrega a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deus te chamou para a guerra. Amém? E você, quando é um valente, você se entrega para cumprir os propósitos de Deus. Não se importa com as adversidades ou com as afrontas que vão vir. E segue até o final. Porque aquele que lança a mão do arado, que fala: eu vou, Senhor, eu vou entrar nessa batalha, eu vou ficar com o Senhor, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, diz a palavra. Amém ou não amém? Então o valente é quem? É uma pessoa que ela se supera e vai vencendo desafios, porque os desafios estão vindo. Vou falar uma coisa para vocês, cada vez maiores, viu? É desafio após desafio. E você vai se superando, como um atleta que corre uma corrida daquela lá de 100 metros rasos. O cara, ele luta por 1 milésimo de segundo a menos na próxima corrida. E para ele aquilo é uma vitória, porque ele se superou. Amém? Agora eu tenho visto, não só aqui na igreja, mas em geral, nas igrejas, que a igreja do Senhor tem enfrentado um tempo de crise de identidade. A Bíblia diz lá em Provérbios 23, versículo 7, assim como imagina a sua alma, assim ele é. Isso quer dizer que você é exatamente aquilo que você acha que você é. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim também. Isso pode ser bom se você se enxergar pelos olhos de Deus. Se você se enxergar pelas suas derrotas, pelos seus fracassos, pelas suas frustrações, pelas suas debilidades, pelas suas iniquidades, meu irmão, eu já me enxerguei assim. Deus deixou eu viver isso. Eu falei: eu não vou pro céu. Só isso. Quando Deus me permitiu viver. Mas depois eu recobrei a visão de Deus sobre a minha vida. Amém? Assim como imagina na sua alma, assim você é. Isso pode ser bom? Pode, se você se enxergar como Deus te enxerga. Isso pode ser péssimo, se você se enxergar pautado em tudo de ruim que já te aconteceu até hoje. Pastor Marcelo, tem uma nota de R$100 aí fácil, não? Você que é rico,
Alguém tem? Eu vou devolver, fica tranquilo, tá? Alguém tem, gente? Vou mandar vocês fazerem a corrente da prosperidade. Amorelo! Não, eu vi isso aqui num vídeo, eu falei, não sei quem inventou, mas eu tô avisando que não foi eu que inventei, tá? Jesus, tô avisando. Mas eu achei muito louco, porque eu achei que dá uma ilustração perfeita daquilo que a gente quer falar. Essa nota vale R$100, sim ou não? E se eu pisar nela, quanto ela vale? E se eu amassar ela, quanto vale? E se eu catarrar nela, quanto que ela vale? Então não importa o que você passou, teu valor para Deus não muda. E você tem que se enxergar assim. Isso é ter senso de valor. Amém, Morelo? Isso é ter senso de valor. Não confunda as coisas. Você pode ter sido pisado, mastigado, cuspido, maltratado. Teu valor não muda. Amém? Deus te vê sempre com o mesmo valor. Quando você erra, cai, levanta, não importa, o teu valor não muda para Deus. E você tem que se enxergar assim também. Não se enxergar como uma pessoa desvalorizada, que não deu certo, que não vai dar em nada, que tudo que faz é errado, que tropeça e cai e levanta. Tudo bem, Deus tem coisas melhores para você do que ficar caindo e levantando. Mas o teu valor não muda, não confunda as coisas. Ok? Tudo bem até aí? Cuidado com o que você pensa sobre você mesmo, porque assim como imagina na sua alma, assim você é. Se você imaginar, eu me lembrei quando eu estava fazendo essa palavra, quando eu era adolescente, o tio do meu melhor amigo, era um homem tão querido, bonzinho, mas ele falava, eu sou um desgraçado. Mas falava assim, como se estivesse falando oi, boa tarde. E um dia eu era adolescente, mas eu virei pro meu amigo e falei, por que seu tio fica falando isso? Ele falou, eu não sei, todo mundo gosta dele, ama ele. O fim dele, ele morreu com 40 anos, a esposa tinha ido embora com o filho, morreu sozinho, sem nada, num quarto sujo. Ele se tornou um desgraçado. Mas ele não precisava ter tido aquele fim. Quando eu soube a morte dele, eu não era cristã. Mas eu entendi que aquilo era o poder da palavra, cara. Sem ser crente. Eu falei, nossa, ele falou tanto que ele se tornou mesmo. Cuidado como você imagina na sua alma, amém? Fala, Deus, renova a minha visão. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Me ajuda a entender qual é o meu valor, qual é o meu potencial. Muitos valentes de Deus estão em crise porque não se enxergam como Deus os enxerga. Você foi feito para ser um valente, isso eu posso te garantir. Agora, se você quer se ver como um desgraçado, como um derrotado, como um coitado, aí é problema teu. Mas eu posso te garantir, Deus não te criou para isso. Amém? E se você tem se visto assim, hoje é o dia que Deus quer renovar em você o Espírito Santo, para que a tua visão seja renovada. E eu queria falar sobre a história de uns 5 ou 6 homens, não sei, perdi minha conta aqui, que eles não foram famosos, talvez você nunca tenha ouvido falar do nome deles, mas eles são descritos na Bíblia como homens valentes, porque eles foram gigantes espirituais, e eu queria falar sobre eles nessa noite. Vamos ler o texto aqui a partir do versículo 8, não sei como que está na tua Bíblia, mas aqui na minha são os 37 valentes de Davi. Esses são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemônio, principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 homens e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, quando se retiraram os homens de Israel. Eleazar se levantou, feriu os filisteus, até ficar com a mão cansada, e a ficar a mão grudada na espada. E naquele dia,
efetuou um grande livramento o Senhor, e o povo voltou junto dele, somente para pegar despojo. E depois dele Samá, filho de Agel, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da seca foram a Davi na caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Davi então estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E Davi teve desejo e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? E aqueles 3 valentes passaram pelo meio do arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Mas Davi não quis beber e derramou-a como oferta ao Senhor, e disse: livra-me, Senhor, de eu fazer isso. Beberia eu o sangue dos homens que correram risco de vida? De maneira alguma quis beber. Mas isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era líder de 3, e este com sua lança foi contra 300 homens e os feriu. E ele tinha nome entre os 3. Porventura, ele não era o mais nobre dentre os 3? Sim, era o mais nobre, porém não foi contado entre os 3 primeiros. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, feriu 2 fortes heróis de Moabe. Desceu ele e feriu um leão no meio da cova, no tempo da neve. E também feriu um egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Mas ele foi ao egípcio com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio, e com a lança o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Vamos falar desse povo aqui. Ai, que coisa boa. Me empolgo com essas coisas. Esse é o tempo que Davi ainda não era rei. Ele estava fugindo de Saul, e ele formou um exército de homens que iam com ele por toda parte. E naquele tempo os filisteus representavam o exército inimigo, que queria destruir não somente Davi e os seus valentes, mas queria tomar as terras de Israel, tomar posse daquilo que Deus tinha dado para eles, tá? E a Bíblia conta que Davi tinha com ele pelo menos 37 homens, considerados como os valentes de Davi. Desses 37, 5 eram bem chegados e 3 eram íntimos. Você vê que a peneira vai afinando, né? E aí, eu olho e vejo que esses homens são desconhecidos para nós, para muitos de nós. Eu não me lembrava, já li a Bíblia, esse trecho algumas vezes, mas eu não me lembrava desses nomes. Eu me lembrei quando eu parei para preparar essa palavra. A gente já consagrou vários bebês com o nome de Davi, mas eu nunca consagrei nenhum José e Bacebete. Porque ninguém quer Abissai, Benaia, nunca consagramos nenhum desses homens, porque eles não apareceram da mesma forma que Davi. E a gente às vezes tem uma falsa impressão de que os valentes são aqueles que aparecem mais, e isso não é verdade, né? A gente vê tantas igrejas hoje na mídia, onde um pastor tem uma figura exposta, muito exposta, e todo mundo, nossa, esse cara é valente, ele é profeta, ele é não sei o quê. Mas por trás, não digo por trás, ao lado, melhor dizendo, ao lado daquele homem tem muitos valentes anônimos. Senão aquele homem não ia chegar lá. Nenhum homem faz um ministério crescer sozinho. Nenhum homem alcança grandes coisas sem ter valentes do seu lado. E Davi, com certeza, não teria chegado a ser quem ele foi se não fossem esses caras ao lado dele. Eu tenho plena convicção disso, né? Deus levantou esses homens para estarem ao lado dele. Então, queridos, muitos valentes às vezes estão ocultos, são anônimos, mas estão ali trabalhando, funcionando como suporte para o povo de Deus avançar, para o povo de Deus conquistar o que é seu. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus.
E eu queria falar sobre esses homens, um pouquinho de cada um deles, porque eles nos dão características do que é um homem e uma mulher valente de Deus. Primeiro, Josebe e Batsebete. No versículo 8 nós lemos aqui que esse homem, ele se levantou contra 800 filisteus e os feriu de uma só vez. Agora você imagina quantas pessoas falaram para ele que ele era insano de enfrentar aquela situação, que não ia dar certo e que ele ia ser engolido e ia morrer. Você consegue imaginar quantas pessoas fizeram isso? Porque se ele ficou sozinho é porque os outros correram. Amém? Então eu vejo aqui a característica de um valente na vida desse homem. É que mesmo quando a luta parece, ou não apenas parece, de fato é desproporcional, o valente não desiste. Porque tem lutas que a gente olha e elas são desproporcionais. Não sei se você já passou por uma dessas, mas eu tenho passado por muitas nos últimos períodos. Você olha e você fala, meu, é desproporcional. O que eu vou fazer? E aí Deus fala, você vai enfrentar. E se você é um valente como Josebe e Batsebete, você fala, amém, Senhor. Eu vou enfrentar. Por quê? Porque eu tomo decisões como um valente, sustentado pela minha fé no Senhor e na sua palavra. E não baseado nos meus sentimentos, amém? O valente, ele desafia situações que são desproporcionais, não porque ele é bobo, mas porque ele acredita na palavra de Deus e não nele mesmo. Porque se a gente for ver a nossa capacidade de enfrentar as coisas, a gente não enfrenta nada. Nada. Muitas coisas na tua vida, se você for um valente, depois você vai olhar para trás e você vai falar, meu, como que eu fiz? Como que eu consegui passar por isso? Você olha para trás e você vê como um filme, parece que não foi você. É um negócio muito louco. E aí você vê o poder de Deus na situação. Porque você dá glória a Deus. Porque você fala, realmente, sozinho, você dá toda a glória àquele que é digno de toda a glória. Porque você fala, eu não teria a mínima condição, se não fosse o Senhor, para me impulsionar, para me cobrir, para não deixar eu esmorecer e me fazer passar por esse vale, eu tinha sido engolido. E foi isso que esse homem fez. Ele desafiou uma situação absurda. Tipo, meu, estão vindo 800 homens contra mim. Mas Deus mandou ele ir e ele foi. Ele foi destemido. Ele creu, mesmo na desproporcionalidade da sua batalha. Há muitos anos atrás, um homem de 60 anos apareceu no Jornal Nacional e ele se propôs a nadar atravessando o Canal da Mancha. Sabe aquele canal que fica entre a Inglaterra e a França? Quantos sabem? Todo mundo sabe. E ele era um homem de 60 anos. Depois de 6 horas nadando, havia um barco acompanhando ele, ele sinalizou que ele não ia conseguir. Porque ele já estava exausto. E ele subiu no barco e os jornalistas pularam dentro do barco e perguntaram, e aí? Como é que você se sente? Aí ele falou, em primeiro lugar, agora eu posso dormir em paz, porque eu sei que eu tentei. Em segundo lugar, quando eu ver alguém conseguindo, eu vou aplaudir, porque agora eu sei o quanto é difícil. Pelo menos eu não vou morrer sem saber o que é tentar realizar o meu maior sonho. Isso aqui é ser um valente. Amém? Ele não conseguiu chegar lá. Ok, o valente pode até tentar e não conseguir, mas ele dorme em paz, porque ele não é um medíocre. Ele não é um acomodado. Ele luta por aquilo que ele acredita. Ele se posiciona, mesmo com a possibilidade de não dar certo. Amém? Glória a Deus por isso. Há uns anos atrás, um irmão nosso que é presbítero hoje, numa das igrejas do Bola de Neve, ele era um empresário muito bem sucedido, playboy. Tinha uma gráfica, tem uma gráfica, mas na época ele não pagava impostos e o nicho de mercado onde ele ganhava mais dinheiro era fazendo flyer de balada. Aí ele se converte,
Aleluia. Ele se converte e um líder da igreja ministra a vida dele. Como é que está a tua situação? Como é que está a tua empresa? Ele expõe a situação e o líder fala para ele, fala, você não pode trabalhar para Satanás. Você vai fazer flyer de balada? Como é que está a tua situação fiscal? Você tem que pagar os impostos. E aí começou um bombardeio de pessoas falando para ele, isso é insanidade. Se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, pagar imposto e parar com o teu melhor business, você vai ser engolido, você vai fechar. Só que ele foi lá e fez. Pôs os impostos em dia e parou de fazer propaganda de balada. Sabe o que aconteceu? Hoje ele é muito mais próspero. E hoje ele é um presbítero, cara. É um servo de Deus que está pastoreando vidas. Ele poderia ter sido um covarde e falado, eu tenho medo. Eu tenho medo, porque eu fiz as contas aqui, realmente, se eu parar com o fly... Mas ele falou, não, Senhor, eu vou enfrentar. É uma situação absurda. Ele já deu esse testemunho detalhadamente, com os números, tudo. Você olha e você fala, esse cara foi um homem de fé. Ele deu o passo fora do barco para andar sobre as águas. E Deus veio por baixo, botou a mão e falou, você não vai afundar. Porque você quer me honrar. Eu não vou deixar você falir. Eu conheço teu coração. Amém? Porque ele fez isso não porque ele era um louco, mas ele fez isso em obediência à palavra do Senhor. Então, queridos, eu estou dizendo isso para você, porque hoje a gente não vê muitos valentes no meio da igreja de Deus. Porque muitos nem tentam. Se acovardam já com a possibilidade, sabe? E os poucos que tentam, muitas vezes quando a luta aumenta, eles retrocedem. Mas Deus está levantando pessoas no nosso meio, eu creio, com esse espírito de valentia, que não se importam com os rumores, que não se importam com o tamanho da conta que não vai fechar se eu obedecer a Deus. Eu vou obedecer ao Senhor porque eu quero ser um valente, eu quero ser contado entre valentes. Amém? Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Tem um filme antigo de guerra sobre a Legião Francesa, das primeiras guerras mundiais. E isso é verídico. Entre os soldados franceses, eles tinham um lema que eles iam marchando e falando, que é o seguinte: se eu falhar, que me engulam, se eu cair, me levantem, mas se eu desistir, me matem. Forte, né? Forte. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, esse devia ser o nosso lema. Se eu desistir, me mata, meu irmão. Não me deixa desistir. Não me deixa desistir. Amém? Esse devia ser o nosso lema, porque quando a gente vem para Jesus, a gente não vem para Jesus para ficar, ai Jesus, que nem um covarde escondido atrás de Jesus, meu. A gente vem para ser um valente, que Jesus lança a gente, fala, vai que eu estou contigo, eis que sou convosco todos os dias, avança, anda, caiu, levanta. Errou, se arrepende. Mas se eu desistir, me matem, meu. Amém? É isso, a gente entrou num caminho que não tem volta, não pode e não deve ter retorno. É isso aqui, porque as coisas estão ficando desproporcionais. No começo as lutinhas eram mais, uns anos atrás as lutas eram mais suaves. Agora o negócio está ficando dragão. E se a gente for covarde, a gente vai retroceder, a gente vai olhar para trás e a gente vai voltar para a nossa antiga vida, onde o diabo não nos batia, porque afinal de contas nós estávamos no exército dele. Né? Eleazar, versículos 9 e 10. Depois de Eleazar, ele estava com Davi quando os filisteus o provocaram para a guerra e quando se retiraram os homens de Israel, fugiram. Eleazar se levantou, feriu os filisteus até ficar com a mão cansada e com a mão grudada na espada. Olhe para cá. O valente é movido por uma persistência santa. Amém? Esse homem,
tomou a espada para guerrear. E se você vê uma espada, não era essas espadinhas de esgrima, não. Uma espada desse tipo que eles usavam naquele tempo é uma espada muito pesada. Ela pesa muitos quilos. E esse homem tomou a espada para guerrear, e a Bíblia diz que ele ficou cansado. Mas ele lutou com tanta garra que depois a guerra acabou e ele não conseguia soltar a espada. Ele se tornou um com a espada. A sede desse homem pela vitória era tão grande que acabou a guerra e ele não conseguia soltar. A mão dele ficou pegada, deu uma cãibra nele, ficou pegada na espada de tanta garra que aquele homem lutou. E aqui diz que todo mundo pulou fora, os homens de Israel se retiraram, mas ele continuou lutando. E também diz, ele ficou cansado. Você está cansado, querido? Quem está cansado aqui? Levanta a mão de alguma coisa. Você está cansado? Você suspira? Estou cansado? Se puser cansado no Google e apertar busca, aparece minha foto, filho. Fica tranquilo, tá? Pode procurar lá que vai aparecer. Ele também ficou cansado, mas ele não parou. Porque ele entendia um segredo espiritual que nós também temos que entender. Sabe por que eu não paro? Mesmo tendo podre de cansada? Por causa disso aqui, porque Deus dá força ao cansado, aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Oh! Aleluia! Isaías 40. Por isso que mesmo estando cansado, você não pode parar. A gente fica arrumando álibi para não fazer as coisas por causa do cansaço. Eu tenho um álibi. Mas se eu for usar esse álibi, o inimigo vai arrancar a espada da minha mão. Eu não vou ser trouxa. Tô cansada, acabada, destruída, mas tô aqui, ó. Eu tenho um álibi. Coitada. Tá dodói, né? A gente arruma álibi, querido. Você arruma álibi para não fazer as coisas de Deus, para não guerrear, para não ir para cima. Não arrume, não use. Se você, ainda que você tenha um bom álibi, não use. Pegue tua mão na espada, meu. Porque Deus dá forças ao cansado. Ele renova as tuas forças quando você acha que não tem mais nenhum vigor. Amém? É preciso ter uma perseverança absurda para você ser um valente de Deus. E perseverança, eu não estou falando de uma teimosia carnal, de uma coisa que você cisma e põe na tua cabeça e fica obstinado com aquilo. Eu estou falando de perseverança com relação às direções de Deus para a tua vida. É muito diferente de obstinação carnal. Amém? Perseverança de Caleb, que ficou 40 anos crendo que ele ia botar a mão no que Deus falou. Por quê? Porque foi Deus que falou, não foi uma coisa que ele inventou da cabeça dele. Cuidado, a gente tem que aprender a distinguir o que é do nosso coração enganoso. E o que é do nosso coração enganoso, a gente tem que lançar fora, não é para ficar obstinado. Por isso, talvez muitos fiquem cansados. A gente tem que perseverar naquilo que vem do Senhor. É assim que Deus me falou, é assim que Deus me dirigiu, é assim que eu vou ficar perseverando até ver isso cumprido. Porque tem que ser muito valente, cara, para você lutar por uma família que está destruída, para você perdoar uma traição, lutar por um casamento, começar do zero, para você se manter íntegro no meio de tanta podridão que a gente vê por aí. Você tem que ser muito valente para ir contra a maré do mundo. Você tem que ser muito perseverante. Você não pode ser como essa geração que tudo começa e desiste. Tudo começa e desiste, começa e para, começa e não quer mais. E trata as coisas como se as coisas que são importantes, que fossem descartáveis. Um valente não é um desistente, ele é um herói da resistência. Todo mundo desistiu, mas Eleazar ficou. Todo mundo pode desistir. Você quer desistir do seu casamento, filha? Mas eu vou ficar no meu. Você quer desistir de andar com Deus? Pode desistir, eu vou ficar com Jesus. As pessoas vão desistindo das coisas, mas o valente fica. Deixa as pessoas desistirem, meu irmão. Fica você.
Amém? Porque o valente fica sabendo e crendo que a promessa do Senhor vai se cumprir. Então, por isso que ele se arrisca. Ai, mas eu vou me arriscar a amar essa pessoa? Amar é um risco, perdoar é um risco, tentar de novo é um risco, mas o valente se arrisca. O valente não se acovarda. Ah, eu tenho medo de perdoar e fazer de novo. Não se acovarde. Seja valente, perdoe. Precisa ser valente para perdoar. Tem coisa que precisa ser muito valente para perdoar. E é com esses que Deus conta. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Versículo 11 e 12. Samá. Depois dele, Samá. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e mais uma vez o povo fugiu do inimigo. Samá se pôs no meio daquele pedacinho de terra e o defendeu e feriu os filisteus. Olhe para cá. Para você ser um valente, você tem que valorizar o que Deus te deu, mesmo que ninguém valorize. Mesmo que ninguém valorize, você tem que valorizar. Isso faz de você um valente. Os filisteus iam atacar aquela terra e tinha uma plantação de lentilhas e o povo correu. Porque o povo achava a lentilha não vale nada. Deixa o inimigo corroer esse campo, dominar. Mas Samá não pensou assim. Ele achou que aquilo tinha valor e ele ficou e defendeu, tomou posição e ficou. E aí tem um ditado que diz que é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Alguém conhece esse ditado? Só que Deus não vê assim. Eu te garanto que isso não é o que Deus pensa. Porque muita gente morreu para defender o que tem valor para Deus e é por isso que a gente está aqui hoje. Tem muita gente morrendo lá do outro lado do mundo por causa do que ninguém dá valor, que é o Evangelho, porque a gente vive numa geração que não dá valor ao Evangelho, cada vez menos. Mas tem gente morrendo. E por causa dessa semente de sangue, muitos vão receber vida um dia. Porque o sangue dos mártires clama da terra. E Deus vai ouvir o barulho desse sangue. Então, queridos, o valente defende aquilo que Deus dá para ele. Aquilo que para o outro pode não ser nada, mas para você não é. Sua plantação pode ser sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu ministério, pode ser a sua santidade. Pode ser um projeto, um sonho que Deus te deu. E as pessoas podem olhar e falar, ai, como você é idiota, meu. Pra que tudo isso? O que tem? Por que você defende isso com unhas e dentes? Pra quê? Ninguém pensa assim. Ok, ninguém pensa, mas eu penso. Porque isso foi Deus que me deu e para mim tem muito valor. Eu vejo isso muito quando são pais aqui. Com relação às crianças. Né? A gente parece muito radical para quem não ama Deus. Para quem não conhece a palavra de Deus. Tudo que a gente fala, ai, que tem? É criança, deixa. Qual o problema? Pode não ter problema para os outros. Ver uma filha dançando funk, né? Ver um filho indo para uma balada à noite. Para os outros pode não ter problema, namoradinho de escola, o que tem? Para os outros pode não ter problema. Mas meu filho é a minha herança e eu vou defender a minha herança, cara. Para você não tem problema, você não está nem aí se o inimigo vier roubar, destruir, matar seus filhos. Mas para mim tem problema, porque os meus filhos são a herança que Deus me deu e eu vou defendê-los dessas influências. Com todas as minhas forças. Sabe por quê? Olha o que Nossa, como a palavra de Deus é perfeita. Salmo 127:4 fala que como flechas nas mãos de um homem valente são os filhos. Você quer que seu filho seja uma flecha? O que é uma flecha? É algo que você tem a capacidade de direcionar. E que acerta o alvo que você sonhou junto com Deus para o seu filho. Então você tem que ser um valente, porque não é como flechas na mão do omisso, como flechas na mão do negligente.
como flechas na mão do valente. São os filhos na mocidade, que é o tempo mais difícil de um filho. Eu quero que quando os meus filhos forem adolescentes, eles sejam flechas na minha mão, na mão do meu marido. Amém? Então a gente tem que defender daquilo que o mundo não acha normal. Para o mundo é normal. Ninguém defende nada mais. A gente vê as maiores aberrações. Crianças com a maior sensualidade, dançando aquela monte de porcaria de música que a letra é podre, promíscua. Né? Quantos exemplos a gente tem? Os solteiros. Com certeza, se você é uma pessoa posicionada, que está em santidade, esperando em Deus, um relacionamento para constituir uma família, e de repente você veio de uma vida promíscua, que também você saía cada dia com um, beijava cada dia uma, transava com todo mundo. Hoje as pessoas olham para você e acham você um idiota. Porque falam, para que isso? Ninguém liga para isso. Todo mundo sai, todo mundo beija, todo mundo transa, e por que você não faz? Porque por mais promíscuo que você tenha sido, quando você veio para Jesus, você foi lavado, justificado e santificado. E você sabe no teu espírito que a tua condição perante o Senhor hoje é como se você fosse virgem, cara. Porque Deus perdoou seus pecados e fez de você uma nova criatura. Só que quem não entende isso não valoriza. E vai se opor a você, porque vai te ridicularizar. Mas eu defendo minha santidade. Porque eu sei o valor que isso tem, eu sei de onde eu vim, eu sei quão lavado eu fui. Né? E o seu trabalho pode ser o teu campo de lentilhas também. Talvez você fale, mas eu ganho um salário merreca demais. É que você não sabe quanto eu ganho. Eu não preciso saber o quanto você ganha para te dizer, seja fiel no pouco, defenda o seu terreno. Porque eu fico a coisa mais triste que eu fico é quando eu vejo um crente pedindo para ser demitido, cara. Nessa crise que tá, eu falo, essa pessoa não está entendendo que Deus quer que ela seja fiel no pouco, para depois ela ser honrada e colocada sobre algo melhor. Se você não for fiel no pouco, se você não for um samar que valoriza aquilo que ninguém valoriza, Deus nunca vai te honrar. Pode ter certeza disso. Valoriza a tua plantação de lentilha e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Versículo 13 a 17 fala de 3 homens que estavam com Davi numa caverna. E Davi, que era o líder deles, de repente suspirou. Quem me dera beber uma aguinha daquele poço que está em Belém. Ele não pediu para aqueles homens irem buscar água. Ele pensou alto, ele suspirou. Que vontade de tomar daquela água. E a Bíblia conta que os filisteus estavam acampados bem perto do poço. E aqueles 3 homens, ouvindo Davi falar aquilo, atravessaram o meio do campo do inimigo, chegaram lá, tomaram um pouco da água e trouxeram. E Davi falou, não tenho nem coragem de beber, cara, porque vocês arriscaram a vida de vocês por isso. Davi não pediu, só que ele estava cercado de valentes. E eu não quero ser redundante, porque a última pregação eu já falei sobre isso, mas Deus mandou falar de novo. O valente faz além do que o que é mandado. Ele faz além daquilo que é pedido. E quem é o nosso líder? É Jesus. Então a gente vive para fazer o coração de Jesus se agradar e se alegrar, além do que aquilo que os homens nos pedem. Os homens vão nos pedir coisas, só que a gente tem que aprender a ouvir o suspiro do coração de Jesus, porque Jesus é o filho de Davi. E se você ficar nessa só de ser pau mandado do que te falam, se não for um espírito voluntário, porque o que esses homens fizeram? Eles fizeram um ato voluntário. Davi não pediu, cara. Foi um espírito voluntário. Eles que quiseram. Se eles morressem, eles iam morrer por conta própria. Davi não mandou. Mas eles queriam agradar. Está entendendo? E Davi aqui simboliza Jesus Cristo. Eu quero agradar. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor Jesus.
Porque Davi era um bom líder, era um bom exemplo para aqueles caras. E o que Jesus tem sido para nós? O que Ele representa na nossa vida? Sabe? Não tem homem, não tem pastor, não tem líder, não tem nada, ninguém que faça você pagar um preço de sacrifício, se você não tiver um espírito voluntário. Ninguém pode te obrigar. Às vezes eu vejo as pessoas falando que a igreja é um jugo, que é um jugo as direções. Você está falando da palavra de Deus, porque a gente está aqui para instruir as pessoas na palavra de Deus. Ah, mas eu amo Jesus, mas isso é muito pesado. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser um simpatizante de Jesus Cristo, mas 1 João 5,3 diz que o amor a Deus consiste em guardar os mandamentos, e os mandamentos não serem pesados para nós. Isso é ter um espírito voluntário. Jesus quer isso, eu quero fazer isso e mais um pouco. Foi isso que esses homens fizeram. Eu vejo uma geração de pessoas muito covardes muitas vezes, que tem que tomar decisões, atitudes, vem, pega um aconselhamento e você dá um conselho, porque você não manda na vida de ninguém, mas você aconselha. Aí essa pessoa pega o teu conselho e fala: eu estou fazendo isso porque a pastora mandou. Então não é por causa de um espírito voluntário, então não deveria nem fazer, cara. Estão entendendo? Amém? Uma coisa é você buscar uma direção para saber, é isso que Deus espera de mim, e você ter um espírito voluntário para fazer ainda mais. Outra coisa é você pegar aquela direção como um jugo, se rastejando e falar: alguém me mandou, então eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, não faz, joga esse saco fora. Amém? É bem diferente. Aleluia. (18 a 19). Abissai, esse é maravilhoso, diz o seguinte: ele lançou sua lança contra 300 homens e os feriu, e ele tinha nome entre os 3. Porventura, Abissai não era o mais nobre dentre os 3? Sim, ele era o mais nobre, mas não foi contado entre os 3. Diga aleluia. O verdadeiro valente não busca reconhecimento. Abissai era o mais nobre, mas ele não foi contado no top 3 dos amigos de Davi. Ele era o mais nobre, segundo a Bíblia, mas ele não estava entre os 3 mais íntimos. Isso fala muito ao meu coração. Amém? Porque se há uma iniquidade que a gente tem que lutar, é a questão da busca de glória humana e reconhecimento de pessoas. Como a gente tem que lutar contra isso? Porque isso é um diabo que martela na nossa cabeça, muitas vezes. Como é difícil a gente conseguir se mover como um valente verdadeiro que não busca reconhecimento, que fica satisfeito em ser exatamente aquilo que ele é para Deus, exatamente com aquilo que Deus quer contar com ele para fazer e para ser. Porque eu vejo que as pessoas muitas vezes buscam posições onde ela tem um microfone nas mãos, onde ela está em cima de uma plataforma. Uma pessoa que não sabe tocar um instrumento, mas que quer estar num louvor. Uma pessoa que tem o chamado para interceder, mas não quer interceder, quer fazer outra coisa, porque intercessor não aparece. Eu vejo pessoas mudando de igreja, porque fala que naquela igreja não tinha oportunidade. Como se algum homem pudesse impedir o chamado de alguém, cara. Agindo Deus, ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Pastor Zequinha vai impedir o agir de Deus? Não vai. Ah, mas não vai. Agindo Deus, ninguém impede. E muitas vezes as pessoas falam que creem nisso, mas na verdade não creem, porque esses têm um sentimento que consome os seus corações. Quanta gente eu já vi indo embora de igreja, porque eu não fui reconhecido como isso, eu não fui ungido como aquilo. Pessoa que fica com tromba no dia que alguém é reconhecido, no dia que alguém recebe uma unção.
sabe? Uma certa vez um maestro, dando uma entrevista, ele disse o seguinte, eu não conheço muito de orquestra, mas eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Que o músico mais difícil de você contratar para uma orquestra, vê se você sabe disso, eu não sabia disso, é o segundo violinista. Porque todo mundo quer ser o primeiro. Só que o primeiro, ele aparece mais, mas o segundo é que dá harmonia na música. Então o segundo é mais importante, mas não aparece tanto, então ninguém quer ser. É uma luta, ele falou, para contratar o segundo violinista, cara. Violinista. Eu quero. Por muito tempo eu não quis, não. Confesso. Porque isso eu não entendia. Mas sabe o que um valente verdadeiro entende? Que ele quer ser reconhecido em 2 lugares só que já está bom. No inferno e no céu. Se no meio dos homens eu for anônimo, ninguém me conhecer, meu, beleza. Mas se Satanás me ver e sair correndo, uau! Se Deus me ver e falar, lá vai minha serva, eu me comprar a janela, uau! Amém? Tá bom. Ele quer ser conhecido nesses 2 lugares só. O resto, tanto faz, meu. Quero saber se você me conhece ou não me conhece, rapaz. Ai, não quero. Graças a Deus. Mas já quis. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem uma história de um missionário africano, um missionário americano, tremenda. Ele ficou 40 anos na África servindo a Deus. E ele voltou naquela época, isso há muitos anos atrás, voltou de navio. E quando ele chegou no porto, tinha muitas faixas de saudades, você fez muita falta, seja bem-vindo. E ele ficou todo feliz achando que era para ele, mas não era. Tinha um artista no navio. E aí ele ficou muito triste, ele conta. E Deus falou para ele, filho, você não chegou na sua casa ainda. A sua recompensa é aqui no céu. Sua casa é aqui. Mas ele estava esperando uma homenagem por ter servido a Deus 40 anos. Vocês estão entendendo? E depois o Espírito Santo veio e falou isso para ele. E ele, me perdoa, Senhor, é verdade. Eu não fiquei servindo 40 anos para ser reconhecido por homens. E falar não ser reconhecido por homens, não com amargurinha. Não está aqui para ser reconhecida por homens. Porque aí você já caiu. No fundo do teu coração você nutre uma amargura por falta de reconhecimento. Mas é ter paz com isso. Eu falo, estou muito feliz com Jesus, porque eu tenho visto Ele agir na minha vida. Eu tenho visto Ele fluir através de mim. Por que eu vou... Né? Eu amo as pessoas. Não tenho por que não honrar as pessoas. Me honrando ou não me honrando, não tenho por que não honrar. Amém? A gente precisa entender isso. Eu quero te falar. No teu ouvido, repreende, rejeita isso em nome de Jesus, porque você vai perder delícias se você não souber lidar com isso. Se você deixar Satanás te pegar nisso, você vai perder delícias na presença de Deus. Amém? Versículo 20 e 21, Benaia é o último valente. A Bíblia diz que ele feriu heróis de Moabe muito fortes, e feriu um leão no tempo da neve, e feriu também um egípcio, um homem importante, que tinha uma lança, e Benaia foi com o cajado, catou a lança, e com a lança do egípcio ele matou o egípcio. Aleluia. O valente, ele é criativo. Diga criativo. Sabe o que significa você matar um leão no tempo da neve? O inverno é a época que o leão fica mais feroz. É o pior momento para você matar um leão, é no tempo da neve. E o egípcio simboliza uma pessoa endemoniada, né? O egípcio na Bíblia ele representa sempre coisas do inimigo. E o que esse homem faz? Ele usa aquele momento, o pior momento, em seu favor. Ele inverte a situação. O cara estava vindo e a lança que o cara ia usar para matar ele, ele pega a lança e mata o cara. Em tempos de crise,
um valente se revela criativo. Amém? O covarde em tempos de crise, só pela graça. É só murmuração, é só palavra de maldição, é só choramingando, né? Mas o valente não, o valente é criativo. É na crise que ele se levanta e se mostra um gigante. Há muitos anos atrás, na minha faculdade, eu conheci uma pessoa que se tornou um grande amigo meu. E ele tinha uma fábrica de bolos, que fornecia bolo para toda a rede do Pão de Açúcar, do Carrefour, Extra. Aí eu falei, uau, é muito bolo, né? Pra você fornecer para essas redes. E um dia a gente conversando, ele falou, deixa eu te contar como é que começou essa empresa. Quantos lembram do Plano Collor, quando ele confiscou todo o nosso dinheiro? Alguns são novos, não lembram. Vou te explicar o que aconteceu. No dia 1º de janeiro de 1990, né? A gente acordou com R$1 na conta. Todo mundo, o Brasil inteiro. Que legal. Com uma mulher com os dentinhos separados na TV, falando que brasileiros e brasileiras, agora você tem R$1 na conta. Todo o dinheiro foi confiscado para o bem do país. E se você tem contas para pagar, venha com suas contas no banco, comprove que você tem que pagar essas contas e nós vamos liberar só o dinheiro referente a essas contas. O que aconteceu naquela época? Eu me lembro muito bem, porque o nosso padrão de vida caiu drasticamente. Muita gente se suicidou. Muita gente se suicidou. Pessoas que perderam fortunas, que não conseguiram administrar a empresa com pouco recurso que tinham. Muitos faliram. Muitos foram embora do Brasil. E a mãe desse meu amigo tinha os filhos que estudavam num colégio muito bom em São Paulo e não quis tirar os filhos. Falou, eu vou dar um jeito, vocês vão continuar estudando lá. E ela começou num fogão de 4 bocas, fazer bolo e vender de porta em porta. Só que esse bolo de porta em porta foi virando um sucesso, cara. Todo mundo gostou, a mulher começou a bombar e eles se tornaram uma fábrica que abastecia Pão de Açúcar, Extra e Carrefour. Tinha gente que estava se enforcando com uma corda. Essa mulher se mostrou uma valente. Tá entendendo? Então, o tempo de crise vai mostrar quem a gente é. Quem a gente é, porque as pessoas confundem emprego com trabalho. Ah, porque não tem nada na minha área. Porque eu não vou sair de casa para ganhar menos de 3 mil, querido. Você está muito equivocado. Não haja assim. Seja um valente. Se você tiver dignidade em qualquer trabalho, qualquer bico, qualquer coisa que você arrumar, se for honesto, saia assim da sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque uma pessoa medíocre, quando ela fica desempregada, cara, ela fica pensando besteira, se sentindo uma inútil, uma incapaz. Mas quem é valente pode até não ter emprego, mas arruma trabalho. Emprego e trabalho não é a mesma coisa. Amém? Então, vamos se coçar. Não vamos ser orgulhoso e nem obstinado, porque se você for orgulhoso e obstinado, você também não vai conseguir ser um valente. Amém? Valente não faz corpo mole. O valente usa o tempo de crise para se revelar como uma pessoa criativa, como um gigante. E isso eu não estou falando só na área financeira. Só um pequeno exemplo, porque eu sei que a crise financeira está afetando muita gente. Mas no momento da dor, no momento que há um problema sério na sua família, no momento de uma pressão a qual você não está acostumado vem sobre a tua vida, aí você vai mostrar quem você é, porque essa é a tua vocação. Amém? Essa é a minha vocação, essa é a tua vocação, é ser valente de Deus. A gente foi formado para isso. E a igreja precisa desesperadamente que se levantem. Eu acho que eu vou botar uns cartazes. Procura-se valentes. Porque a igreja precisa de homens e mulheres valentes, que queiram fazer a vontade de Deus, que entendam o que o valente faz, o que o valente tem. O valente tem uma causa para defender, o valente tem um Senhor para honrar, ele tem uma plantação para defender, ele tem um mundo de almas para ganhar para Deus. Amém? Aleluia! E o principal,
O valente sabe que Jesus está voltando e que ele não pode ficar perdendo tempo com covardia, com medinho, com falta de posição. Pela fé, um valente se posiciona. Pela fé, esses homens aqui, eles não eram diferentes da gente. Eram homens que tinham necessidades, que tinham apetites, que tinham desejos emocionais, físicos, necessidades financeiras. Eram homens comuns, mas pela fé, eles se posicionaram e se tornaram valentes. Como diz lá em Hebreus 11, esses homens, que mais direi? Me faltaria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, os profetas, os que por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças e se tornaram valentes na guerra. Da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças e se tornaram valentes na guerra. Amém? Feche seus olhos por um instante, abaixa sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você está nos visitando. Mas eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher valente. Não sei como está escrito na tua Bíblia acerca desses homens. Se está escrito os poderosos, os guerreiros. Qualquer coisa que for parecida com isso é o que Deus quer fazer da tua vida. Amém? Não sei se você chegou aqui abatido, frustrado, com a sensação de derrota, se sentindo um fraco. Mas hoje é o dia de você, na tua fraqueza, tirar força para dizer: Deus, eu quero escrever uma história diferente na minha vida. Porque as dificuldades vêm para todo mundo. O sol brilha para o justo e para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o ímpio. A enfermidade vem para o justo e para o ímpio. Mas o Espírito do Senhor pode fazer de você um valente. E é isso que vai fazer a diferença nos dias maus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu quero te convidar a levantar a tua mão direita bem alto e fazer uma oração. Eu vou te ajudar a fazer essa oração, porque essa oração é um marco na tua vida. Se você nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus, levante a tua mão direita bem alto, eu quero te ajudar. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida. Eu me coloco aos pés da cruz. E recebo, Senhor Jesus, o teu sacrifício, o teu sangue, o teu perdão. E te peço, coloca em mim o teu Espírito Santo. Faz de mim uma pessoa valente. Faz de mim uma pessoa guerreira. Faz de mim uma pessoa poderosa. Porque nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que ele jamais seja apagado. Continua com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa noite orar por cada homem e cada mulher valente que levanta suas mãos fazendo essa oração, porque eu sei que hoje o Senhor vem marcar suas vidas. O Senhor está marcando seus corações, está marcando o espírito dessas pessoas, para que eles possam ser novas criaturas. E como igreja nós concordamos com essa oração, Senhor, que eles acabam de fazer, e os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos e recebemos as suas vidas como família de Cristo na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que fez essa oração pela primeira vez, não vá embora sem dar o teu nome, para que a gente possa orar por você. Nós queremos te conhecer, saber que você fez essa oração de entrega, anotar o teu nome, para que a gente possa orar, para que essa atitude que você teve possa ser consolidada e que você permaneça. Amém? Um dia eu fiz essa oração, um dia cada pessoa que está perto de você fez essa oração.
E isso vai mudar a tua história se você permanecer. Amém? Vamos nos colocar de pé. Há uma luz vermelha lá no fundo. Você que fez essa oração pode deixar seu nome ali. Levanta as tuas mãos. Sabe qual a única diferença entre um medroso e um valente? A diferença é que o medroso, que entra na presença de Deus e coloca diante de Deus a sua fraqueza, ele é fortalecido e se torna um valente. O valente é só um medroso que se apresentou para Deus em oração e saiu transformado. Amém? Por isso, levante as tuas mãos e vamos adorar o Senhor. Deixa o espírito de fortaleza cair sobre a tua vida. Oriana lava soriana, necandoriana lava sou. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca a tua trombeta, Senhor Jesus. Ouçam as trombetas dos carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas dos carros de guerra. Levanta a tua mão, declare que você faz parte desse exército. Algemas espalhadas no chão. Ouça o grito da vitória. Ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória. Ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei. Lutamos de joelhos no chão. Renova as nossas forças. Oh, Espírito de fortaleza do Senhor. Chama
unção. Ouça o grito da vitória, Deus. Ouça o rugido do leão. Lutamos de joelhos no chão. Que o espírito de fortaleza do Senhor faça morada na tua vida. Que você não se esqueça de quem você é. Que você não se esqueça do teu valor. Que você não olhe para trás. Que você seja perseverante em seguir ao Senhor, mesmo quando as lutas forem desproporcionais. Que você defenda aquilo que Deus te deu, mesmo que todos zombem de você e não vejam valor. Que você não busque reconhecimento humano. E que o Senhor Deus te visite com criatividade nesse tempo de crise. Porque um valente não vai morrer. O valente vai viver e vai se superar. Para que todos saibam, não que você é o máximo, mas que o teu Deus é. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vai para um final de semana de vitória. Te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz.